pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre os polígonos. A gente já falou algumas vezes sobre polígonos aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre os polígonos, mas sobre outros aspectos que a gente ainda não tinha falado. Então vamos imaginar um polígono com alguns vértices aqui, A, B, C, D, E, por exemplo. Então esses vértices são o vértice A, o vértice B, o vértice C, D e E. Uma das coisas importantes sobre polígonos é que em qualquer polígono, você quando pega um ângulo externo e um ângulo interno no mesmo vértice, então temos aqui um ângulo interno e aqui um ângulo externo, para qualquer desses vértices, B, A, E, D ou C, sempre vale a relação AE mais AI igual a 180 graus. Isso significa dizer que em qualquer vértice de um polígono, né, nós temos dois ângulos AI e AE no mesmo vértice, suplementares. Tudo bem? Então vamos a um exemplo de aplicação disso. Digamos que em um determinado polígono você saiba que AI é igual ao dobro de AE. E você queira calcular o ângulo externo desse polígono, nesse vértice. Bom, se isso acontece, então a gente tem uma situação assim. Ângulo externo. Vou fazer de outra cor. Ângulo interno. Então esse aqui é o nosso ângulo interno. E do outro lado a gente tem o ângulo externo. E isso daqui seria o vértice do nosso polígono. Ele continua para cá. Continua para cá. Mas nesse vértice a gente tem AI e AE. E a gente sabe que o ângulo interno é o dobro do ângulo externo. Bom, se o ângulo interno é o dobro do ângulo externo e AI mais AE é igual a 180 graus, sabemos que isso aqui sendo 2AE, teremos 3AE, já que isso aqui, né, esse termo aqui, é igual a 2AE, 2AE mais AE, 3AE, isso equivale a 180 graus. E, portanto, se 3AE vale 180 graus, AE é igual a 60 graus. Beleza? Então, esse é um exemplo de como a gente pode usar essa relação aqui para resolver problemas em que a gente tem um ângulo interno e um ângulo externo no mesmo vértice. Beleza? Vamos continuar. Vamos pegar aqui um polígono agora, também genérico, só que dessa vez com, por exemplo, 6 lados. Então, digamos que a gente tem um polígono, que esse polígono, só um minuto, esse polígono tem
6 lados. Ok? Então, se esse polígono tem 6 lados, digamos que a gente observe somente esse vértice que eu vou chamar de V1. Tá? Então, a partir de V1, eu consigo desenhar um segmento que vai de V1 até V3. Vamos chamar esse aqui de V2. Então, eu consigo traçar um segmento de V1 até V3. Consigo traçar esse segmento. Espera aí que está torto. De V1 até V3. V1, V3 é chamado de diagonal do polígono. Bom, V1, V3 é uma diagonal. Quantas são as diagonais que eu consigo traçar partindo desse vértice? Partindo desse vértice, eu consigo traçar também uma diagonal que vem até aqui, ó. Então, eu consigo traçar também. Deixa eu melhorar essa reta aqui. V1, V4. V1, V4 também uma diagonal. E por fim, eu também consigo traçar V1 até V5. E somente isso, não consigo traçar até V6. Então repara que eu tenho 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, mas só consigo traçar 3 diagonais, que são essas daqui, né? Essa aqui, essa e essa, partindo desse vértice. Repara que de V1 para V2 eu não consigo formar diagonal. Não consigo formar diagonal indo para V2. Não consigo formar diagonal indo para V6. E não consigo formar diagonal indo para o próprio V1. Então, sempre que eu tenho um número de vértices do polígono, o número de diagonais é o número de vértices subtraído de 3 unidades, que são esses 3 vértices, né? Aqui, o próprio vértice, o vértice de um lado e o vértice do outro. Os vértices que estão de um lado e do outro são chamados de vértices consecutivos nesse polígono. Então, para qualquer polígono, o número de diagonais de um vértice, quer dizer, partindo de um único vértice, que eu vou chamar de DV, sempre é igual ao número de lados do polígono menos 3 unidades. Isso sempre vai acontecer. Então vamos a um exemplo. Se eu tenho um polígono com 10 lados, quantas são as diagonais que partem de um único vértice? Simples. Se eu tenho 10 lados, eu inutilizo os 3 vértices ao lado de um deles, de um dos vértices que eu escolho. Eu não consigo traçar nem para o vértice que está do lado, nem para o vértice que está do outro lado e nem para o próprio vértice. Então, se eu tenho 10 vértices disponíveis, eu só consigo traçar outras 7 diagonais a partir desse vértice V. Então, eu tenho o número de diagonais de cada vértice sendo, de acordo com essa fórmula aqui, 10 menos
3, diagonal então de cada vértice, total diagonal de cada vértice é em 7, certo? Vamos continuar então esse raciocínio. Vamos supor que eu tenho um polígono então agora com n lados. E aí vamos tentar calcular o total de diagonais. Bom, se eu tenho n lados e cada lado tem o seu vértice contribuindo com n menos 3 diagonais, então no total eu terei o seguinte, vamos chamar de D o total, n menos 3 vezes n, porque são n vértices. Isso ainda não está totalmente correto porque eu preciso dividir por 2. Mas por que eu preciso dividir por 2? Pelo seguinte, quando a gente observa um polígono, vamos olhar, por exemplo, esse polígono aqui. Quando eu traço uma diagonal, por exemplo, essa diagonal aqui, que vem daqui para cá, essa diagonal, ela une o vértice A com o vértice B. Porém, AB é idêntico a BA. Ou seja, quando eu conto a diagonal que vai de A para B, eu conto de novo a diagonal que vai de B para A. Por isso a gente tem esse sobre 2. Então isso aqui é o número de diagonais de um polígono com n lados. Tá? Então, para fechar, vamos a um exemplo. Digamos que eu tenho um polígono com 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então, n é igual a 6. Quantas serão as diagonais? Basta fazer 6 menos 3 vezes 6 sobre 2. Então, D é igual a 3, que é esse resultado aqui. 6 eu posso dividir por 2, fica 3. Dividindo aqui por 2 fica 1. 3 vezes 3, 9. Temos então 9 diagonais, certo? E repare que a gente já tinha visto, para cada vértice tem 1, 2, 3 diagonais, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Quando dividir por 2, 9 diagonais. Ok? Então, com isso, a gente fecha essa parte de polígonos. Em breve a gente volta com outro vídeo. Até o próximo. Tchau.